começar a falar sobre frustrações. Ou o título que demos foi Como lidar com a frustração. E alguns conselhos práticos. Como lidar com a frustração. Não da minha cabeça, mas através desta história que está em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Nós já lemos a semana passada, mas só para nos enquadrarmos, vamos só lembrar o que se falou a semana passada. Êxodo 3, versículo 7 a 10, é quando Deus fala com Moisés, dando-lhe instruções acerca do seu plano e da sua vontade para libertar o povo de Israel do Egito, ou das garras, ou da mão de Faraó. O povo estava lá já há 400 anos. E Deus falou com Faraó, com Moisés. Disse: Moisés, olha, vai lá falar com o povo. Moisés, vai lá falar com Faraó. Eu vou libertar o meu povo. E vou levá-los para uma terra que emana leite e mel, para um lugar onde vocês podem me servir, onde vocês podem me adorar. Eu vou ser o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Moisés sai do deserto, que era onde ele estava, vai até ao Egito, fala com os seus irmãos, companheiros, o povo de Israel, o que é que Deus lhe tinha falado, vai falar com Faraó, e Faraó, claro, não os deixou sair. E duplicou o seu trabalho. Escravizou-os mais. E claro, o povo ficou frustrado, ficou desanimado. O próprio Moisés. Porque é que tinha acontecido o que tinha acontecido? Porque se Deus nos promete libertar, porque é que não libertou? Bem, sabemos que em Êxodo 12, já lemos a semana passada, fala da noite em que o povo foi liberto. O que nós começamos a ver é que entre Êxodo 13 e Êxodo 12 existe uma longa história. E é através dessa história que nós estamos a tentar retirar alguns conselhos práticos como lidar com a frustração. E na semana passada falámos de 3 coisas muito simples. A primeira delas foi: no dia da frustração, pensa. No dia em que nós estamos frustrados, o que é isso, frustrados? É idealizamos alguma coisa, imaginamos alguma coisa, desejamos alguma coisa, estamos na expectativa de alguma coisa e essa alguma coisa não acontece. E quando não acontece, nós lidamos com isso que se chama frustração. Ficamos tristes, frustrados. Porquê que não aconteceu? Ou então até o oposto aconteceu. E nesse dia, normalmente, nós não pensamos, só sentimos. Então, o primeiro conselho foi: pensa, em vez de ser só com o coração, nós precisamos pensar, não é? E rebobinar a cassete. O que é que aconteceu? Entre o sonho e a realização desse sonho, ou não realização desse sonho, os passos que demos, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Talvez eu tenha dado alguns passos errados, porquê, quando, como, onde, etc. Segundo, no dia da frustração, certifica-te da legitimidade do teu sonho e vê se é realmente algo que Deus está comprometido. Nós não estamos a querer desencorajar ninguém, mas é importante nós pensarmos: será que o meu sonho é legítimo? Legítimo ele é. Mas será que é algo que Deus prometeu? Porque é legítimo sonhar. O que não é legítimo é pensarmos que tudo o que eu quero, desculpa a expressão, Deus tem que bancar. É legítimo sonhar, é legítimo desejar, é legítimo isso tudo. O que não é legítimo é pensar tudo o que eu quero, Deus tem que dizer que sim. Sim ou não? Não estamos a dizer que não é, estamos a dizer para certificar, para pensar acerca disso. Terceiro, pede a Deus discernimento para conseguir perceber a diferença entre teimosia e perseverança. E isso é algo que às vezes nós não entendemos muito bem. Será que eu estou a ser teimoso ou será que eu estou a ser perseverante?
E isso falámos a semana passada. Quarto, e foi de propósito deixar estas últimas 4 conselhos para esta semana, porque se por um lado parece que estou a dar a entender que se calhar não é bem o sonho, não é a vontade de Deus, etc. Não estou a dar a entender isso, mas a levar a cada um de nós a pensarmos acerca disso, a questionarmos e a irmos a Deus e será que é mesmo da vontade de Deus? Porque se sim, então eu quero nesta segunda sexta-feira dizer assim, em quarto lugar, não subestimes as forças e os fatores que se opõem ao teu sonho. Ou seja, por outras palavras, está preparado para essas lutas ou para essas forças. Martin Luther King, ele diz assim, ninguém doa poder. O poder é conquistado pelo oprimido. Ele não é concedido pelo opressor. Diga ao irmão lá, do poder, ele é conquistado. Ou seja, Faraó, ele não vai olhar para aquela multidão de escravos e, desculpem a expressão, mão de obra barata e vai dizer assim, olha, eu estive a pensar no vosso assunto, estive a pensar na vossa vida e cheguei à conclusão que, de facto, eu tenho sido um pouco severo demais. Então, eu vou facilitar a vossa vida. Eu vou abençoar a vossa vida. Eu vou libertá-los. Faraó não vai dizer isso. Nunca na vida ele vai dizer isso. Nunca ele vai abdicar, a não ser que seja obrigado, de mão de obra barata. É porque abdicar toda aquela gente estava a trabalhar de borla para ele e para os egípcios. Então o Faraó vai sempre dizer, não. Faraó vai sempre se opor. Porquê? Porque a realização do sonho desta gente significa ele perder. Significa o não acontecer algumas coisas que ele quer que aconteçam também. Então, para nós pensarmos o seguinte, existem pessoas com o mesmo sonho que tu. É a mesma coisa com um jogo de futebol. O treinador pode dizer assim ao jogador, olha, vai acontecer isto e fazes aquilo e fazes aquilo outro. É caso para pensar, para perguntar ao treinador, até já combinou isso tudo com os de lá de lá? É porque isto não é uma equipa. São 2 equipas a querer a mesma coisa. Certo? Concorda ou não? Então isto para dizer o quê? Que não somos só nós que queremos isso. Não penses que vai ser tudo um mar de rosas. Onde eu quero chegar não é pelo simples facto de existir oposição que já não é a vontade de Deus. Claro que não. Existem aqueles que vão perder com a realização do teu sonho. Existem também os nossos adversários. Existem também os nossos inimigos. Existem também os nossos opositores. Existem também aqueles que odeiam e estão interessados no teu fracasso. Existem também os falsos amigos. Existem também aqueles que sabotam o nosso trabalho. Existem também os traidores no meio do caminho. Existe também um montão de coisas que se opõem, sim ou não? Claro que sim. Existe a realidade, por exemplo, falando para homens de negócio, existe a realidade do mercado, existe a concorrência. Quer dizer, há uma série de coisas que existem. Existe um número limite de vagas para entrar na universidade. Existem tantas coisas à nossa volta. Ou seja, não subestimes as forças que se opõem ao teu sonho. Ou seja, não penses só porque há oposição, já não é da vontade de Deus. Moisés, por exemplo, ele chegou a Deus e queixou-se. Ele queixou-se a Deus. Deus, Faraó não deixou o povo ir. Para Deus não aconteceu aquilo que tu disseste. E Deus poderia, sei lá, olhar para Moisés e dizer, e tu achas que Faraó ia abdicar de vocês todos assim, sem mais nem menos? Claro que não. Claro que ele vai resistir. Claro que ele vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para impedir a realização do vosso sonho. Então, por outras palavras, o que eu estou a dizer é, nós devemos estar preparados para essas forças que se opõem. Eu diria assim 4, 5 coisas muito simples, rápidas, que numa próxima nós podemos
meditar acerca delas, mas olha, precisa estar preparado para as lutas, precisa estar preparado para correr riscos, precisa estar preparado para renunciar, precisa estar preparado para ser disciplinado, precisa estar preparado para preservar. Tu precisas te preparar para todas essas coisas. Às vezes, como filhos de Deus, pensamos, se é da vontade de Deus, então eu não vou precisar fazer nada. Aleluia. Diga ao irmão ao lado, glória a Deus. Amém, amém. Claro que não. O facto de Deus te ter dado não significa que tu não tenhas que lutar. Não significa que tu não tenhas que correr riscos. Não significa que tu não tenhas que ser disciplinado. Ninguém corre a maratona a comer o que quer, a dormir quando quer e andar só aí nas festas, etc, etc. Não. Ele tem que levar uma vida disciplinada, ele tem que cumprir uma série de coisas, tem que exercitar os seus músculos, tem que treinar uma série de coisas para chegar lá. Ele tem que renunciar às festas, renunciar ao estilo de vida que outros possam ter, renunciar a muita coisa. Digo, irmão, lá de renunciar. Se ele quer ter boas notas na universidade, ele tem que renunciar também a muitas coisas. Renunciar a alguns fins de semana de borga para ficar a estudar. Sim ou não? Então nada acontece por acaso. Então não subestimos essas forças. Não penso que elas não existem. Nem tenhamos esta mentalidade. Se há dificuldades, é porque não é a vontade de Deus. Não é verdade. 5. Transforma as adversidades e as tuas fraquezas em consciência da necessidade de Deus, da provisão de Deus, em vez de transformar as adversidades e as fraquezas em desculpas para desistires e abandonares o teu sonho. Ou seja, quando nós vamos ou desejamos algo, ou pensamos em algo, acreditamos que é da vontade de Deus algo, nós pomos, por exemplo, os prós e os contras. Bem, a favor, para a realização disto, tenho isto, isto e isto. Ok. Contra, tenho isto, mais isto, mais isto, isto e isto. Resultado. É melhor eu desistir. Digo ao irmão ao lado, não necessariamente. Digo ao irmão ao lado, não necessariamente. Essa lista não é para nós desistirmos. É para nós tomarmos, não é para nós tomarmos as decisões baseadas na lista dos prós e dos contras, do a favor e a desfavor, se é mais fácil ou mais difícil. Não, esta lista é só para nós termos noção, diga ao irmão ao lado, do tamanho da confusão que estás a pôr. Sermos realistas, temos a noção, olha, eu tenho a noção absoluta para onde é que eu estou a ir. E ao olhar para estas adversidades, e ao olhar para as minhas limitações, eu fico com esta consciência, que se não for Deus edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Que as minhas limitações, quando eu olho para elas, não me façam, não seja uma desculpa para eu dizer, não, eu desisto. Não, não é a vontade de Deus. Não, não é para mim. Não, é impossível. Mas que essas limitações me levem a fazer o oposto. Dizer, não, eu preciso de Deus. E essas limitações, ao ter essa consciência, me empurrem, me levem, me impulsem, né? Me impulsionem a buscar a Deus. Dizer, Deus, eu preciso de ti. E essas limitações me levem a olhar para Deus. E agora, irmão lá, olhar para Deus. Então, essas limitações não são para nos levar a desistir. Por exemplo, olhe Moisés. Moisés olha para Deus naquela conversa que ele tem lá no deserto, quando Deus lhe aparece na sarça ardente. Olha Moisés, oh Deus, mas eu agora vou chegar ao Egito com uma conversa destas para Faraó, que tu me apareceste no meio de um arbusto a arder, vão pensar que eu sou maluco. E Deus disse, eu já pensei nisso. E fala-lhe do bordão. Olha, pega aí no bordão e tal, transforma-se em serpente. Olha, pega aí na vara, né? Na serpente, transforma-se em vara.
olha, isso é um sinal que eu vou ser contigo. Deus, mas mete a tua mão no peito. Fica a mão leprosa. Tira a mão, mete a mão. Fica a mão. É um sinal. Não, mas oh Deus, eu sou gago. Também já pensei nisso. O Arão vai contigo. Ou seja, tudo o que Moisés podia invocar para ser de desculpa, para dizer não vou, não posso, não vai dar, Deus diz, eu já pensei nisso. Ou seja, quando tu olhas para as tuas limitações, digo ao irmão lá, Deus já pensou nisso. Deus sabe. Deus conhece a nós mesmos melhor que nós mesmos. Ele sabe quais são as nossas limitações. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. Que isso não seja impedimento para que nós possamos cumprir aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então o facto de tu olhares e veres muitos contras e muita dificuldade é apenas para teres consciência do quão vais necessitar de Deus para cumprir a sua vontade. Mas diga ao irmão lado, mas não desistas. Sexto, prepara-te para a solidão, mas escolhe a solitude. Qual é a diferença? Bem, solidão é quando ficamos sozinhos contra a nossa vontade. Ou seja, todos nos abandonam. Então o meu conselho é, prepara-te para isso. Diga ao irmão lado, o pessoal vai te abandonar. Olha que animador. Êxodo, olha lá, Êxodo capítulo 6, verso 9. Diz assim, deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Na Bíblia, para todos, olha o que diz a palavra de Deus. Moisés repetiu tudo isto aos israelitas, mas eles não fizeram caso dele, porque estavam muito desanimados devido à dureza da sua escravidão. Você pensa neste cenário. Aparece um homem chamado Moisés. E chega ao pé deles, conta uma história, fala da promessa de Deus, lembra do que Deus falou a Abraão em Gênesis 12. Uns ou outros já tinham ouvido falar da história, outros se calhar não. E diz, olha, Deus falou-me que chegou a hora de libertar. Chegou a hora que Deus vai nos libertar. E Deus me enviou a mim para ir falar com o Faraó para libertar vocês. Olha, preparem já as malas que eu vou ali falar com ele. Estejam preparados, animados, porque vamos embora. Ok? Eles ficaram com ânimo, ficaram entusiasmados. Chegou a hora, este é o dia, etc, etc. E ele vai falar a Faraó. E quando depois de ele falar com o Faraó, a vida do povo fica pior. Mais trabalho, mais horas, mais servidão, menos comida, etc. E Moisés volta, vem falar com eles, olha, não desanimem. Eu falei com Deus e Deus disse que está tudo a acontecer como Deus planeou. Por isso, continuem com a mala feita e continuem animados, porque Deus vai nos tirar daqui. E sabe o que é que o povo disse a Moisés? É o que diz aqui, não ligam nenhuma. Opa, veio. Olha, já nos fizeste mal o suficiente. Porque nós estávamos aqui na nossa vida. Olha, não era o melhor, mas também não era o pior. Porque agora é que nós estamos mal. Desde que tu chegaste, a nossa vida só piorou. Pá, vai-te embora, desaparece. Aliás, tu até estás solto e nós é que estamos aqui escravos. É normal isto acontecer ou não? O povo ficou desanimado. E no dia da frustração não vai faltar pessoas para dizer assim, eu disse, tu foste teimoso. Eu avisei. Eu vi logo que isso não ia dar nem nada.
É sempre assim, tu nunca ouves ninguém. Claro que isso nunca aconteceu convosco. Vais ficar só, ninguém acredita. E vai haver sonhos daqueles que sabes que é de Deus, mas não sabes como explicar isso. A mulher não acredita, o primo não acredita, o pastor não acredita, não sei quantos não acreditam, ninguém acredita. E precisas ficar preparado para a solidão. Diga ao irmão lá, prepara-te para a solidão. Mas escolhe a solitude. O que é isso? Solitude é quando eu, de forma voluntária, eu me retiro de forma voluntária e consciente para fazer alguma coisa. Por exemplo, uma das coisas que eu acho interessante é que desde Êxodo 5 até Êxodo 12, Deus fala com Moisés mais de 20 vezes. E vamos encontrar estas expressões. Vamos encontrar Moisés a falar com Deus, Moisés a buscar a Deus, Moisés a clamar a Deus, Moisés a perguntar a Deus, Moisés a orar a Deus. Ou seja, o povo foi embora e ele ficou sozinho, solidão. Mas Moisés, no meio da solidão, ele não optou por ficar a chorar, a criticar, ninguém me compreende, ninguém sabe o que eu sinto, etc. Mas ele retirou-se de forma consciente e voluntária para fazer algo que é muito importante, que é buscar a Deus, falar com Deus, perguntar a Deus, clamar a Deus, orar a Deus. Olha, coloca as palavras todas que quiseres atrás e depois acrescenta a Deus. Porque no dia da frustração, uma das coisas que nós precisamos fazer é isso mesmo. É nós nos retirarmos conscientemente e buscarmos e perguntarmos, porque nós próprios ficamos confusos muitas vezes. Nós próprios ficamos baralhados muitas vezes. Nós próprios deixamos de acreditar naquilo que Deus nos falou. Nós próprios desistimos de nós mesmos. E isso é normal, é natural, não és o único. O Abraão, Deus disse, olha, eu vou dar um filho, mas a meio caminho ele vai fazer um filho à empregada. Eu não estou a dizer para fazer isso, claro. Mas ele pensou, mas a idade está a avançar, a mulher é estéril, Sara, e se calhar Deus enganou-se, não sei. O tempo está a passar, os anos estão a passar e nada acontece. Se calhar é melhor ajudar Deus. Eu poderia dizer assim, Abraão procurou um plano de segunda, mas Deus tinha um plano de primeira e Deus tem um plano de primeira para ti também. E quantas vezes nós procuramos planos de segunda? Eu não sei tu, mas quantas vezes isso aconteceu? A primeira vez que eu me lembro disso foi quando eu queria uma moto. Jovem, minha mãe disse, não, agora não é a hora. Vais ter a moto que tu queres, mas tens de esperar. Mas eu não me importava ter uma lambreta velha, qualquer coisa, tinha que ser naquela altura. E às vezes nós somos assim. O saber esperar, e agora vamos lá, é difícil, mas é importante. Mas é importante. Então o que é que a oração faz por nós? A oração devolve-nos ao lugar da serenidade e da paz. A oração devolve-nos ao lugar da lucidez, porque a gente às vezes perde a lucidez. A oração revela-nos a situação para adquirirmos a perspectiva, para vermos o que nós não estamos a ver e não conseguimos ver. A oração é o lugar onde Deus renova o nosso ânimo. A oração é o lugar onde Deus segreda ao nosso coração a sua vontade. A oração é o lugar onde Deus nos consola, onde Deus nos levanta. É a oração onde tudo acontece. E agora, irmão lado, esse lugar é a oração. Então lembra-te disso. Como é que Moisés suportou tamanha solidão? Como é que Moisés suportou tamanha frustração? Deus falou, eu vou fazer o que Deus falou, tudo acontece ao contrário, piora, parece que a minha vinda para aqui piora toda a gente, destrói toda a gente, sacrifica toda a gente, mas o que é que está a acontecer? Onde é que eu errei? O lugar onde nós precisamos de ir é esse lugar chamado um lugar oração,
buscar a Deus, perguntar a Deus, clamar a Deus, abrir o nosso coração, porque nós duvidamos tanto como os outros. E esse é o lugar para Deus devolver a nós a paz que necessitamos, a confiança que perdemos, a fé que às vezes é abalada, uma série de coisas. Digo, irmão, lado, é nesse lugar. É nesse lugar. E lembra-te que mesmo na hora da solidão, existe pelo menos um Arão. Digo, irmão, lado, mesmo na hora da solidão, existe um Arão. É maravilhoso como Deus coloca ao nosso lado pessoas que não nos abandonam mesmo no dia da frustração e do fracasso. E precisamos pedir a Deus discernimento, porque eles estão lá. Digo, irmão, lá, eles estão lá. O povo não assistiu a nenhuma conversa entre Moisés e Faraó, mas Arão assistiu a todas. O povo não assistiu a nenhuma. Arão assistiu a todas. E no dia da frustração, então eu diria assim, seleciona as pessoas certas para tu ouvires. Porque a multidão foi embora. Escolhe solitude. Escolhe buscar a Deus. Escolhe clamar a Deus. E escolhe também ouvir o teu Arão. Oh, Arão. Epá, estás a ver o que é que está a acontecer? Será que eu estou a ser teimoso? Ou será que eu estou a ser perseverante? O Arão, oh Moisés, Deus não falou? Falou. Então vamos lá continuar em frente. Porque Deus sempre coloca um Arão na nossa vida. Para nos ajudar. Para nos levantar os braços. Para nos caminhar connosco. Amém? E por último, confia na promessa incondicional. Irmãos, há uma coisa que nós precisamos confiar. Há uma promessa que é incondicional e nós não a podemos perder na nossa vida. Se o nosso sonho for legítimo, se o nosso sonho não for legítimo, se tens a informação certa, se tens a informação errada, se tomaste a decisão certa, se tomaste a decisão errada, se estás a ser teimoso ou estás a ser perseverante, se tens fé ou não tens fé, se estás com esperança ou sem esperança, estás com força para reagir ou sem força para reagir, se tens dinheiro ou não tens dinheiro, se a multidão foi ou se a multidão ficou, existe uma verdade absoluta e incontestável que nós, como filhos de Deus, precisamos confiar. Irmãos, eu posso dar o meu testemunho de quantas vezes, ou algumas vezes em lágrimas, a pessoa diz, Deus, eu já não sei nada. Já não sei se confia em ti, se não confia em ti, se confia em mim, se não confia em mim, já não sei se tu falaste, se não falaste, se eu sonhei, se foste tu que falaste, se é o diabo, se é Deus. Eu já não sei se aconteceu, se é bom, se é mau. Olha, mas há uma coisa que eu sei. Foste tu que prometeste e por isso eu estou aqui. É que tu estarias comigo. Deus está contigo. Se esqueceres tudo o que eu falei da semana passada e esta semana, pelo menos lembra-te disto. Deus está contigo. Êxodo 3:12 é das palavras talvez que podemos sublinhar em toda esta história. Quando Deus diz a Moisés, certamente eu serei contigo. A tua casa caiu. O diagnóstico foi o pior possível. O teu filho está longe, o trabalho é péssimo, cometeste erros no passado, ou tu mesmo destruíste o teu castelo. Nada disso interessa. O que interessa mesmo é que Deus está contigo. Deus está contigo. Quando estou a dizer que nada disso interessa, é se der certo, Deus está contigo. Se der errado, Deus está contigo. Se o teu exame for negativo, Deus está contigo. Se o exame for positivo, Deus está contigo. Se tu conseguiste a vaga, Deus está contigo. Se não conseguiste essa vaga, Deus continua contigo. Foste despedido, Deus está contigo. Foste promovido, Deus está contigo. Ela disse que sim, Deus está contigo. Ela disse que não, Deus está contigo.
aquilo que é verdade é uma promessa incondicional. Eu estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Isso é uma promessa que não muda. Mesmo que sejas tu que tenhas destruído o teu castelo. Sabes que o mais importante não é se o castelo está de pé, se está caído. Porque se o castelo está de pé e se Deus não está comigo, ele não vai durar muito. Mas se o castelo está caído e se Deus está comigo, ele vai me ajudar a construir outro castelo. Ele vai me ajudar a construir de novo. Ele vai me ajudar a recomeçar de novo. Ele vai me dar forças, ele vai me dirigir, ele vai... Porque ele está comigo. Porque ele está comigo. Diga-me ao lado, porque ele está comigo. Esta é a razão porque Moisés, quando foi para entrar para a terra prometida, já agora só para saltar, Êxodo 33, depois de ter esta história toda, Deus foi com eles foram libertos, viram milagres, etc. E perto lá da terra prometida, Deus disse, estou triste com o povo, está sempre a duvidar, olha, está ali a terra, vão para lá, eu não vou convosco. E Moisés, num diálogo com Deus, ele disse, oh Deus, se tu não fores, não nos faças sair daqui. Para que é que eu quero a terra prometida sem ti? Moisés estava a dizer e a reconhecer, é que eu estou bem onde tu estás. Ou fazendo a tua vontade. Por outras palavras, ele estava a dizer assim, eu prefiro o deserto com a tua presença do que a terra prometida sem a tua presença. E aquilo que nós nunca podemos esquecer, Paulo, é que Deus está contigo em todo o tempo, em qualquer circunstância, aconteça o que aconteça. Às vezes nós pensamos, fé, vais ver que isso vai acontecer. Provavelmente sim. Graças a Deus por isso. Mas eu quero te dizer o seguinte, se isso acontecer, graças a Deus, Deus está contigo. Mas se não acontecer, Deus continua contigo. E isso é o mais importante. Porque Ele vai te ajudar a dar a volta. Como, quando, de que forma, eu não sei. Mas o que eu sei é que Ele vai te ajudar. Amém? E eu quero te convidar nesta noite a colocar diante de Deus os teus sonhos. O teu coração. A tua expectativa. Tudo diante de Deus. E esta é a hora que no meio da multidão nós escolhermos a solitude de uma forma consciente e voluntária. Escolhermos buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Talvez tu tenhas sonhos, desejos e acreditas que são de Deus. Uma das razões que às vezes nós acreditamos que é de Deus, eu não falo de vocês, falo por mim, é que alguns deles, eu já me tentei livrar deles muitas vezes. Já me tentei esquecer. Já me tentei tipo esse de escola. E não de escola. É uma chatice. Então um dia pensei, bem, se calhar, ou eu estou a ficar maluco, ou se calhar é de Deus. Eu não me vou livrar disto. Mas às vezes é uma frustração. Quando mais nós olhamos entre aquilo que desejamos ou acreditamos que é a vontade de Deus e alguma realidade que estamos a viver, nós dizemos, mas como é que é possível? E que nós possamos olhar para essas limitações e dizer, Deus, eu vou necessitar muito de Ti. E eu ouso confiar em Ti e crer em Ti. E que nessa caminhada, provavelmente vamos experimentar solidão em relação a muitos destes sonhos. Mas não critiques tudo e todos. Escolhe retirar-te voluntariamente e conscientemente
para que, se é de Deus, eu vou precisar ouvir muito a sua voz. Eu vou precisar muitas vezes que Ele volte a trazer foco à minha vida. Que Ele volte a trazer aquela fé que eu necessito. Que Ele volte a renovar o ânimo, a fortalecer, a fazer tudo aquilo que só Ele pode fazer em nós. E a oração é o lugar onde podemos ir fazer tudo isso. Eu não conheço outro lugar. Nem conheço que alguém possa fazer por ti. Poderei dizer assim, poderemos fazer contigo, nunca por ti. Vamos ficar de pé. Se o grupo quiser acompanhar o Paulo. Fecha os teus olhos nesta